Bom dia, irmãos, graça e paz. Domingo, dia do Senhor. E outra vez eu vou falar da graça. Tem sido um tema recorrente nesses meus vídeos, certamente pela forma como atingiu a minha vida, modificando a minha vida tão rapidamente, de uma forma tão inconfundível. Hoje nós vamos ler capítulo 8 da carta aos Romanos, mas eu vou começar hoje já com uma oração que ficou tão bonita que eu quis colocar logo aqui no começo desse vídeo. Vamos orar. Ó Deus soberano e gracioso, humildemente nos aproximamos de Ti nesse momento, reconhecendo que somente através da Tua graça somos transformados. Agradecemos-Te, ó Senhor, pela obra redentora realizada por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por Sua morte e ressurreição fomos justificados diante de Ti. Pela Tua graça somos libertos do poder do pecado e da condenação. Pai, compreendemos que a transformação dos nossos corações e mentes é fruto da Tua obra. É pela Tua graça irresistível que somos capacitados a crer e confiar em Ti, Pai. Reconhecemos que não é por nossos próprios méritos, mas por Tua misericórdia e amor que recebemos a justificação, Pai. Pedimos, ó Deus, que continues a operar em nós, concedendo-nos fé e perseverança. Fortalece-nos para resistir às tentações do mundo e para seguir o caminho da santidade. Que a Tua graça nos capacite a viver de acordo com os Teus mandamentos, Pai, sendo testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua verdade. Senhor, rogamos por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua graça salvadora, Pai. Que a Tua luz brilhe nos seus corações, abrindo seus olhos para a beleza da Tua verdade e para a necessidade da salvação em Cristo Jesus. Que a justificação pela fé seja proclamada em todas as nações, para que todos aqueles que creem possam experimentar a paz e a esperança que só Tu podes oferecer, ó meu Deus. Que a Tua obra de transformação se estenda a todos os cantos da terra. No poderoso nome de Jesus oramos, confiando na Tua fidelidade e no Teu amor eterno. Amém e amém. Hoje eu tentei ser mais sucinto na introdução e ir direto à primeira oração, na intenção de reter a sua atenção e procurando um formato eficaz, mais agradável, mas seja qual for o formato, a essência é que é mais importante, a intenção, e me faz pensar que não sei em que tempo você vai ver isso, se é nesse domingo ou se é num qualquer dia daqui a um ano ou daqui a muitos anos, e confessando essa minha inexperiência em que eu não sei como bem escolher as palavras, como orar da forma mais correta, pode me fazer equivocar em algumas coisas. Eu agradeço a Deus por não me envergonhar, por não me acanhar, eu que pouco nada sei. Estou dividindo o meu aprendizado aqui em praça pública, espalhando a palavra de Deus, mesmo sem eu saber. Reafirma essa minha inexperiência. Eu essa semana dei conta do primeiro vídeo que eu gravei, foi muito no comecinho, eu recém-convertido, depois de uma vida de negação à fé, de ateísmo. A graça me atingiu de uma maneira que o primeiro capítulo do Evangelho que me impressionou fortemente foi Efésios 2. Me impressionou de uma maneira assim muito particular, porque eu vivi aquela coisa, então é natural que eu sinta muito, e eu quis gravar, mas eu quis gravar muito prematuramente, e assim eu fiz. Então eu fui pesquisar na internet, e a gente tem, aliás, eu continuo fazendo assim, na minha inexperiência, na minha ignorância, o recurso que eu tenho é esse, pesquisar na internet. Encontrei estudos bíblicos dos quais eu fui lendo as coisas e entendi que Efésios era o povo, os habitantes de Éfeso. Eu li qualquer coisa nesse sentido. Eu me lembro de ter lido num estudo bíblico falando que Paulo escreveu a carta para o povo e igreja de Éfeso. E aí, quando eu gravei o vídeo, eu falei aos habitantes. E nesses estudos eu me lembro de ver lá em Apocalipse as 7 igrejas da Ásia Menor, e falando de Éfeso e das outras igrejas. Lembro-me assim de cabeça que na época foi descrito que a igreja de Filadélfia
foi muito elogiada por Paulo, não teve repreensões e coisas nesse sentido, mas aí eu tomei consciência de que Paulo terá escrito essa carta para a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, os Efésios, a igreja de Éfeso, não necessariamente para a população de Éfeso ou para os habitantes de Éfeso. Entretanto, mesmo eu chegando a esse pensamento, poxa, errei, falei de uma maneira inapropriada, eu ainda refleti mais sobre isso, pensei, e será que quando eu li Povo de Éfeso, será que não seria uma menção ao povo de Deus em Éfeso, e aí sim a igreja de Éfeso, ao povo de Deus e à igreja de Éfeso? Eu me lembro do texto, era assim que falava. E depois eu ainda pensei, essa carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ao falar que era para os habitantes de Éfeso, mesmo raciocínio eu tive quando eu gravei o vídeo sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. Falei que era para o povo de Tessalônica, os habitantes de Tessalônica. E depois, quando cheguei a esse raciocínio, vale para as duas coisas. Mas aí eu vejo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para nós. E a carta que Paulo escreveu aos Efésios, o povo de Deus, da igreja de Éfeso, ela é uma carta que foi dirigida a nós todos, humanidade. Então, ainda que não tenha sido talvez a forma mais adequada de eu ter entendido num primeiro momento o que era Efésios, eu ainda acho que, em primeiro lugar, não preciso me envergonhar disso, porque eu confessei desde o primeiro momento a minha inexperiência, a minha vontade de falar sobre a graça, como Deus atingiu a minha vida, e de como eu encontrei uma resposta nessa carta de Paulo, que parece que escreveu para mim. Então, se ele escreveu para mim e para você, ele escreveu para nós todos, e acaba que talvez não esteja tão errado. Enfim, de qualquer forma, serve esse trecho aqui de choradeira. Choradeira, não é? Isso é uma choradeira. Ai, Pai, o Senhor torna até agradável essas coisas, vejam bem. Eu estou sorrindo falando da choradeira aqui, por eu não saber as palavras mais corretas e cometer erros. Mas obrigado, né? Obrigado, Pai, por ainda assim me incendiar o coração, me dar a vontade de falar sobre isso. E eu não me envergonhar e continuar falando, mesmo confessando a minha ignorância, a minha inexperiência. Vamos ouvir a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardaremos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por os santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus Pai, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. E agora eu vou passar aqueles comentários, fruto das pesquisas que eu faço na internet, uns estudos bíblicos, trechos que eu encontro na internet sobre o tema e que a mim parecem muito interessantes e complementam aqui o conhecimento geral. Pode ser que muita gente tenha conhecimento dessas coisas, não seja nenhuma novidade, mas também pode haver pessoas que, como eu, talvez nunca tenham tomado conhecimento de alguns detalhes assim e possa ser interessante. Eu espero que seja interessante para você. A carta aos Romanos é a mais longa de todas as cartas que Paulo escreveu e é considerada por muitos como a melhor carta. Contém a melhor explicação ou a mais completa explicação da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, em vez das práticas da lei de Moisés. Contém muitos ensinamentos sobre as doutrinas de salvação e a aplicação prática dessas doutrinas na nossa vida diária. Por meio do estudo da carta aos Romanos, nós poderemos sentir mais admiração na expiação de Jesus Cristo, seu sacrifício, pela esperança e paz que todas as pessoas podem encontrar em Cristo. Paulo estava em Corinto quando escreveu a carta aos Romanos, perto do fim da sua terceira viagem missionária. Vários fatores sugerem que Paulo escreveu essa carta durante os 3 meses que ele permaneceu em Corinto. O termo Grécia, citado em Atos capítulo 20, nos versos 2 e 3, refere-se a Corinto. Provavelmente foi escrita entre 55 e 56 depois de Cristo. E Paulo usou a ajuda de um escrevente de nome Tércio. E Tércio escreveu a sua própria saudação aos irmãos romanos, quase lá no final da carta, em capítulo 16, verso 22. A carta aos Romanos é dirigida aos membros da igreja em Roma. A origem da igreja em Roma é desconhecida, mas provavelmente
data logo depois do dia de Pentecostes, quando os judeus visitantes de Roma ouviram Pedro pregar. Embora Paulo não tivesse ido a Roma, ele escreveu saudações aos irmãos específicos que ele conhecia tanto por ter sido apresentado a eles anteriormente, como por meio de outras pessoas que tinham morado em Roma, como Priscila e Áquila. Parece haver pelo menos 3 razões principais para Paulo ter enviado essa carta aos romanos. Primeiro, preparar a sua futura chegada em Roma. Durante anos, Paulo quis pregar o evangelho em Roma. Ele também esperava que a igreja de Roma pudesse servir como base a partir da qual ele pudesse servir uma missão na Espanha. Segunda, esclarecer e defender seus ensinamentos. Paulo enfrentou repetida oposição das pessoas que não entenderam ou distorceram os seus ensinamentos sobre a lei de Moisés e a fé em Cristo. Paulo evidentemente tinha motivos para suspeitar que tais mal-entendidos tivessem chegado aos membros da igreja de Roma. Assim, o apóstolo escreveu para aliviar qualquer problema antes dele chegar. A possível terceira razão seria para promover a união entre os judeus e gentios, membros da igreja. Não muito tempo antes de Paulo escrever essa carta, os cristãos judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio começaram a voltar para Roma e para as congregações cristãs que eram predominantemente compostas por gentios. Essa situação pode ter dado origem a algumas tensões e alguns problemas entre os judeus e os gentios convertidos. Paulo procurou integrar os gentios convertidos na igreja. Ainda como judeu, Paulo também sentiu um grande desejo de que o seu próprio povo aceitasse o evangelho. Paulo promoveu a união da igreja ao ensinar como as doutrinas do evangelho se aplicam a todos. Bem, e como tanto a carta aos romanos é muito longa, é extensa, quanto até o capítulo 8º, que nós fizemos a leitura, que também por si é extenso, tem muitos versos, vou fazer aqui agora uma leitura de um resumo de entendimento do texto do capítulo 8º, que eu propus para hoje, um entendimento da justificação pela fé em Jesus Cristo, da transformação do homem pela graça. Então, nos versos de 1 ao 13º, a gente lê que, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. E na Torá, onde contém as instruções de Deus, como lei, estatutos, no livro de Deuteronômio, há diversas maldições para os desobedientes, assim como há vida para os obedientes. Isso não quer dizer que estaremos livres das consequências dos nossos atos perante as nossas ações, mas o que Paulo diz é que estamos isentos das condenações de Deus por parte da lei de Moisés se estamos em Cristo, vivemos como Cristo viveu e nos ensinou a viver como Ele. Se o Espírito de Deus vive em nós, nós não vamos fazer o que a carne nos propõe a fazer. Quando o crente vive com o Espírito de Cristo no seu interior, esse crente passa a ser uma nova natureza. A lei do Espírito, que é a lei de Deus, pois agora essa lei vive no seu interior e te liberta da lei do pecado e da morte que antes reinava no seu corpo. Paulo, nesse capítulo, fala das duas leis, a lei de Deus, que é boa e santa, e da lei do pecado e da morte. Tudo aquilo que está contrário aos princípios de Deus rege como a lei do pecado e da morte. A lei age no ser humano com toda espécie de pecados, e esse ser vive dentro dos parâmetros dentro dessa lei de pecados. Agora, se tratando da lei de Deus, ela ficou enfraquecida pela carne do homem, pois o homem não é capaz de cumpri-la. Por isso Deus enviou seu Filho em carne, semelhante à nossa, passível de pecados, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo os desejos da carne, mas segundo o Espírito de Deus. O salário do pecado é a morte, e os que vivem segundo os desejos da carne morrem. Já o Espírito te dá vida e paz. Quem anda conforme a lei de Deus vive com o Espírito de Deus no seu interior. Quem vive de forma mundana não pode se submeter à lei de Deus, pois estes não podem agradar a Deus. Se o Espírito de Deus que ressuscitou dentre os mortos habita em nós, teremos vida e vontade para fazer o que é certo perante os homens. Já os versículos entre o 14º e o 30º, o entendimento é que se o Espírito de Deus vive em nós e nós somos conduzidos por Deus em nossas ações, nós somos considerados filhos de Deus. Diferentemente do temor que um escravo tem pelo seu senhor, nós somos filhos adotivos de Deus. Desta forma, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Quais sofrimentos Paulo se refere? Os sofrimentos do tempo presente, nossas dificuldades nesse mundo, mas temos uma promessa, a glória que virá recompensará os sofrimentos presentes. A humanidade anseia por essa revelação de Deus. Queremos viver os dias prometidos pelos profetas, tempos de paz, não como o mundo classifica com paz, mas com a presença gloriosa de
de Deus nesse mundo, mudando completamente os nossos sofrimentos presentes. O mundo material, criado para a humanidade, participa do destino do ser humano. Amaldiçoado por causa do pecado do homem, a humanidade se encontra atualmente em estado de tensão, vaidade, servidão da corrupção e etc. Mas o corpo humano também é objeto de redenção e participará da liberdade na glória de Deus. Nos faz entender também que a oração é a fonte da alma, o Espírito de Deus que age em nós, sabe do que precisamos e socorre nossas fraquezas, pois não sabemos o que pedir a Deus como convém. Mas o próprio Espírito de Cristo intercede por nós da forma que nós não compreendemos, e Deus, que conhece o nosso coração no mais profundo e sabe do que precisamos e atende nossos pedidos com generosidade. A oração é a forma de nos comunicarmos com Deus e através dela que muitos homens conseguiram direção para os seus caminhos, a presença de Deus em suas vidas, milagres, salvação, proteção, entre muitas outras coisas. O próprio Cristo não parava de orar, sempre que se afastava de todos e ia ao monte orar a Deus. Paulo nos garante a eficácia pela presença do Espírito de Cristo em nós, que nos faz orar como filho, enquanto o próprio Cristo, à direita de Deus, intercede por nós. Também o Pai atende com superabundância. Ainda nos permite entender a cooperação do bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão o Senhor conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Os que foram predestinados, o Senhor chamou e também justificou e glorificou. Deus ordenou para toda a glória que ele destina aos eleitos, glória para a qual são chamados à fé e justificados pelo batismo, e da qual já estão como que revestidos por antecipação. E depois de compreendermos tudo isso que falamos antes, os versos de número 31 a 39 nos fazem entender que só resta dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica, uma afirmação, e não nos põe em dúvida. A resposta é: ninguém nos separará do amor de Deus. Ninguém prevalecerá contra nós se Deus estiver conosco. Deus não poupou seu próprio Filho e entregou por todos nós. Como não haverá de agraciar em tudo junto com Cristo? Quem acusará os eleitos de Deus? Se é Deus mesmo quem os justifica, quem condenará? Cristo é quem condenará, e ele estará à direita de Deus. E quem intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Nada disso há de separar do amor de Deus. Paulo cita os Salmos 44 para explicar que nós, filhos de Deus, estamos postos à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas para o matadouro, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças a Ele que nos amou. Paulo está convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. A conclusão, em 3 pontos da leitura do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, seria que o ser humano, justificado por Cristo, renascido das águas da purificação e pertencente ao reino de Deus, passa a ter uma nova natureza. Essa natureza passa a ser a sua nova identidade. A lei de Deus vive no seu interior. O Espírito de Deus passa a lhe dar dons, e estes dons te ajudam em sua caminhada, dando forças para manter a sua vida guiada por Deus. A lei do Espírito te dá vida antes da sua justificação e do nascer de novo. A sua vida era dirigida pela lei do pecado e da morte. Não confunda a lei do pecado e da morte com a lei de Deus, por favor. Nós vivemos para Deus, somos herdeiros das promessas de Deus. Buscar viver em santidade é renunciar para o mundo e para os seus desejos. Se o Espírito Santo de Deus vive em nós, e nós somos conduzidos por Deus em nossas ações, nós somos considerados filhos de Deus. E por último, a oração é a fonte da alma. Busque uma vida de oração diária, pois dessa forma conseguiremos nos relacionar com Deus. Não use a oração para pedir somente. Seja grato, tenha um coração grato, pois essa gratidão permeará toda a sua vida e isso se tornará um hábito. Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se há alguém para temer, tema a Deus, não tema o diabo.
pois o diabo não tem poder sobre a sua vida, Deus é que tem. Habitualmente eu faço orações distintas, uma no começo e outra na finalização desses vídeos, só que hoje não. Hoje nós vamos repetir essa oração que foi composta com muito rigor dentro do tema que nós estudamos hoje. Vamos orar. Ó Deus soberano e gracioso, humildemente nos aproximamos de Ti nesse momento, reconhecendo que somente através da Tua graça somos transformados. Agradecemos-Te, ó Senhor, pela obra redentora realizada por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por Sua morte e ressurreição, somos justificados diante de Ti. Pela Tua graça, somos libertos do poder do pecado e da condenação. Pai, compreendemos que a transformação dos nossos corações e mentes é fruto da Tua obra. É pela Tua graça irresistível que nós somos capacitados a crer e confiar em Ti, Pai. Reconhecemos que não é por nossos próprios méritos, mas por Tua misericórdia e amor que recebemos essa justificação. Pedimos, Deus, que continue a operar em nós, concedendo-nos fé e perseverança. Fortalece-nos para resistir às tentações do mundo, para seguir o caminho da santidade. Que a Tua graça nos capacite a viver de acordo com os Teus mandamentos, sendo testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua verdade. Senhor, rogamos por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua graça salvadora, Pai. Que a Tua luz brilhe nos seus corações, abrindo seus olhos para a beleza da Tua verdade e para a necessidade da salvação em Cristo Jesus. Que a justificação pela fé seja proclamada a todas as nações, para que todos aqueles que creem possam experimentar a esperança que só Tu podes oferecer, meu Pai. Que a Tua obra de transformação se estenda a todos os cantos da terra. No poderoso nome de Jesus oramos, confiando na Tua fidelidade, no Teu amor eterno, Pai. Amém e amém.